Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Acostumado com a Bíblia digital no celular, onde vai para cima e para baixo, ônibus, metrô, está sempre disponível. Quando a gente vem para cá, a gente traz a física também, né? Vou pedir para os irmãos abrirem em Malaquias, capítulo 1. Vou fazer uma leitura rápida aqui e depois a gente vai trinchar com um pouco mais de calma cada um dos pontos. Malaquias 1, versículos 6 ao 14. Se tiver a NVT, acho que fica... NVI? Se puderem NVT, boa. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechassem as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem: é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Senhor, Deus de amor eterno e misericórdia infinita, o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, o Senhor está acima de tudo e de todos. Pai, eu louvo e glorifico o teu santo nome. Senhor, somos limitados diante de ti, Pai, mas sabemos que pelo poder do seu Espírito Santo, pela graça que o Senhor traz até nós, podemos, assim, se o Senhor quiser, entender o que o Senhor nos fala, ter a nossa mente aberta para o entendimento e ter o nosso coração aberto também para que a sua palavra seja como uma semente e venha frutificar em nossas vidas. Ilumina, Senhor, o que for dito aqui. Ilumina, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim nós te pedimos, Pai. Meus irmãos, hoje a gente tem um tema. E esse tema vai ser da seguinte forma: onde está a honra devida ao meu nome? É uma pergunta que o Senhor traz para nós. Onde está a honra devida ao meu nome? Temos a urgência da referência no culto e na vida. E eu quero começar com uma ilustração. Talvez os mais velhos assim da minha idade vão se lembrar, né? Eu era adolescente na época, mas teve um filme bem famoso, bem conhecido, chamado Titanic. Eu imagino que os mais novinhos
Conhece, Matheus conhece, já logo se expressou, né? Conhece também, né? Também vão conhecer. Foi um filme que ficou muito famoso, 1997, se eu não me engano. Acho que eu tinha, sei lá, 10, 12, 13 anos. E foi uma febre, foi uma loucura aquele filme. Todo mundo queria assistir. Um monte de gente na minha idade não tinha condição de ir no cinema e deu um jeito para ir no cinema assistir o filme no cinema. Foi uma loucura aquilo. É um filme que ele é baseado em fatos reais e ele conta a história de um grande navio, né, o Titanic. Na época, em termos de tecnologia, em termos de grandiosidade, em termos de pompa, era o que foi criado de melhor, né? E o homem, na época, ele entendeu que aquilo era tão grande, tão poderoso, uma criação feita pela obra, né, de um homem, era de uma grandiosidade tão grande que ele foi dito como inafundável, inaufragável. Nem sei, talvez eu esteja usando uma palavra que não existe aqui, mas era algo que jamais poderia afundar. Ele tinha o que tinha de melhor de tecnologia em termos de construção, em termos de conhecimento ali que o homem poderia aplicar. E era fato real, apesar da gente ter visto isso no cinema, né, Jack, Rose, aquela coisa do romance, mas baseado em fatos reais, existiu realmente. E tem uma determinada cena em que um dos funcionários lá da empresa, ele fala assim, nem Deus pode afundar esse navio. Ali foi dramatizado, mas também foi baseado num contexto histórico real, de que um dos funcionários realmente teriam dito, né? E o mais interessante é que, assim, a confiança que existia em termos dessa criação, uma criação do homem, era tão grande que eles realmente acreditavam nisso. Então, as pessoas que foram convidadas, a grande maioria das pessoas que foram convidadas para estar ali, eram pessoas de pompa, de alto calão, a nata da sociedade, vamos dizer assim, né? Os ricos e poderosos que estavam ali. E o clima era um clima de festa, era um clima de alegria, né? Para poder participar daquele primeiro evento, né? Aquela primeira viagem que foi feita. E, como todo mundo sabe, né, a historinha, encontrou com um iceberg, colidiu, naufragou, afundou. E eu fico pensando numa embarcação de aproximadamente 2.200 pessoas, que todos consideravam que jamais afundaria. Aproximadamente 1.500 pessoas ali morreram. E todo aquele clima de festa, de pompa, de alegria, de superioridade, de nossa, olha só o que nós conseguimos construir. Como que estaria a afeição, o sentimento, as emoções, como aquelas pessoas que acreditavam realmente na sua soberania e desafiavam o divino, forças maiores que estavam acima do seu alcance, como eles estavam se sentindo diante do desespero, do pânico, do lamento, de uma verdadeira tragédia. A história do Titanic, que a gente assistiu, cinema, filme, é uma história aparentemente do Jack, da Rose, né, um romance. É uma história de um grande navio, né, um grande, enfim, o Titanic, toda a sua história, mas também traz uma questão muito importante para a gente, né? O quanto o homem consegue desafiar o que é maior do que si. O tamanho da irreverência que o homem pode ter diante de coisas que vão além da sua conta, que vão além daquilo que ele pode fazer. O quanto o homem consegue se achar superior, inclusive, a Deus. O interessante é que nesse livro de Malaquias, nesse primeiro capítulo, a gente percebe que também, de certa forma, o homem o povo ali, né, ele trazia essa condição, uma vez que ele não se importava muito com a forma como ele trazia a sua oferta diante do culto a Deus. Então, é como se pudesse fazer meio que de qualquer jeito, sabe? E a própria palavra fala para a gente aqui no verso 14 quais são as consequências disso. Então, hoje não é incomum se a gente observar pessoas dizendo, mas nem Deus pode tocar nisso aqui. Nem Deus vai conseguir abalar essa situação que a gente tem aqui. Né? Nem mesmo Deus pode chegar nesse local e fazer alguma coisa mudar. Né? Seja em termos de tecnologia, seja em termos de poderio financeiro, ou coisas que possam ser construídas pelo homem.
A gente está diante de uma situação de realidade tecnológica, de avanço tecnológico extremo, que às vezes chega a ser assustador. Eu até comento, né? Eu falei com o pastor Felipe, falou, às vezes você fica olhando o que acontece em termos de tecnologia, inteligência artificial, e fala, meu Deus, onde o homem vai parar? E muitas vezes, muitas pessoas, não é incomum se você ouvir alguém falar assim, olha, aqui nem Deus põe a mão, aqui a gente chegou num nível que Deus não chega. Aqui a gente chegou num nível que Deus não interfere. Não é incomum a gente se deparar com situações assim. E o livro mostra para a gente, aqui de certa forma, o que acontece. Para contextualizar, o que é o livro de Malaquias, aqui na história do povo de Israel? Malaquias ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, aproximadamente 100 anos depois que o povo voltou ali, está voltando do exílio da Babilônia, você tem Malaquias como o último profeta levantado por Deus para falar para o povo. Já tinha acontecido ali a reconstrução do templo, né? E o povo ele estava numa situação em que ele tinha uma esperança de uma restauração plena, de voltar a viver as histórias, né, do povo de Israel, mas ainda assim tinha uma frustração espiritual, eles tinham uma espécie de desânimo, até mesmo a decadência moral dita aqui, né, diante de como eram feitas as ofertas. E esse capítulo 1 ele fala, Deus vem falar ali com os sacerdotes e os seus adoradores de forma severa, com amor, mas também com severidade, explicando ali, né, o que estava acontecendo de fato. Os sacrifícios vinham contaminados, eram sacrifícios cansados, indignos. E acho que a pergunta que fica nesse verso 6, e eu não tenho como não trazer para uma realidade pessoal aqui, compartilhar com vocês, no verso 6 o Senhor diz aos seus sacerdotes, né? O filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Eu sou seu pai e seu senhor. Onde está a honra e o respeito que mereço? É inevitável não trazer algumas lembranças que eu tenho em relação ao meu pai. Né, meu pai ele tem um perfil, né, um pouquinho mais sério, ele não é muito de brincar, e às vezes tinha alguma oportunidade de fazer uma brincadeira ali quando era pequeno, e avançava um pouquinho mais na brincadeira. Eu lembro que o meu pai olhava para mim e falava, me respeita, moleque, eu sou seu pai. Eu falei, opa, avancei demais na brincadeira, acho que eu brinquei de um jeito que não devia. Né? E ali eu entendia, porque ele era o meu pai, ele era o dono de tudo ali onde eu morava, todas as coisas que eu tinha vinha dele, né? Eu era um menino novo, 7, 8, 10 anos, eu entendia que todas as coisas que eu tinha vinha dele, porque ele provia, né? Então assim, eu sabia que eu tinha um pouquinho de espaço para brincar, mas eu sabia que em um determinado momento eu não podia atravessar, porque eu ia perder, eu ia desrespeitá-lo, vamos dizer assim, de uma forma geral. E aqui o Senhor ele traz uma condição semelhante. Se eu sou seu pai, eu sou o seu senhor, por que você me desrespeita? Por que você não me honra? Né, quem teve a oportunidade de estar aqui na escola bíblica, no primeiro horário, eu acho muito interessante, porque parece que as coisas vão se conectando. Né? Eu não falei com o Fernando, tá? Não falei com o pastor Felipe também, a respeito do que seria dito aqui, mas a gente falou na escola bíblica sobre catecismo, né? Spurgeon, e a gente começa o catecismo falando assim, por que a gente está aqui? Por quê? Qual a existência? Por que do homem existir? Em algum momento, eu imagino eu que algumas pessoas, a maioria das pessoas, em algum momento, vai chegar a se questionar, por que eu estou aqui? Para que eu vim? Para onde eu vou? Para que eu sirvo? E o pastor Ricardo bem falou, Rodrigo é uma pessoa que questiona muito. Eu lembro que eu ia falar lá, mas achei pertinente comentar aqui, porque em 2014 eu passei por uma situação muito forte, assim, de ficar 8 meses acamado em estado depressivo, fazendo essa pergunta: para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Né? E óbvio, eu não achei a resposta em 2014, muita coisa aconteceu. E quando eu comecei a participar aqui, ficou muito claro para mim. Então, o irmão Fernando até perguntou, algum trecho bíblico que você conhece que fala do porquê da nossa existência? Se a gente for pesquisar, tem vários versos que falam, nós estamos aqui para honrar e glorificar a Deus, todas as coisas vêm até nós e vão para Ele, porque dele vem, para Ele vai, absolutamente tudo é para honrar e glorificar o Senhor. Né? E a gente luta com a nossa natureza pecadora pela força do Espírito Santo que o Senhor nos concede, para que a gente consiga nos manter nessa condição de honrar e glorificar a Deus.
E não tem como não lembrar de como as coisas se conectam, não pensar em como as coisas se conectam. O que eu tenho aqui para falar com o que foi dito na escola, com a oração que o pastor Felipe trouxe. Né? E nesse verso, o Senhor está falando. Né? Onde está a honra e o respeito que eu mereço? O interessante aqui é que quando a gente continua lendo o verso 6 até o 8, ele diz, vocês desprezam o meu nome. Mas por quê? De que maneira desprezamos o teu nome? Quando vocês oferecem sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Quando é correto vocês trazerem esses sacrifícios contaminados, né? Quando a gente pensa nesses sacrifícios, é interessante pensar que lá naquela época, o Senhor tinha determinado, lá em Levítico, o Senhor tinha determinado e exposto de que forma seria feita a adoração. E uma das formas era trazer animais para ofertar ao Senhor. E tinha ali algumas características, né? A entrega era feita para oferta, e eram ofertas de holocausto, eram ofertas de cereal, era uma oferta pacífica, era uma oferta pelo pecado, era oferta pela culpa. O próprio livro de Levíticos, depois a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, entender como que era determinado, como Deus trazia a organização de como essas ofertas precisavam ser feitas. E uma das exigências que Deus tinha era que todo animal não pudesse ter defeito. O animal tinha que vir sem defeito, porque se ele tivesse defeito, ele não deveria ser oferecido, pois ele não seria aceito pelo Senhor. E naquele momento, o povo de Israel, né, naquele tempo ali do profeta Malaquias, eles já não estavam mais dando tanta importância para isso. Eles traziam essas ofertas, já não era tão importante o que o Senhor tinha dito. Né? Eles tratavam Deus como se fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Eles não entendiam qual que era a pessoa de Deus. E um ponto importante aqui que eu acho interessante a gente falar é que, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem o conhecimento de quem é o Senhor verdadeiramente? A gente consegue entender diante de quem a gente está? A gente tem alguns trechos bíblicos, né? Inclusive muitas pessoas que falam que o Senhor é nosso amigo, que ele se ele coloca conosco como nosso amigo, mas eu lembro de pessoas falando assim, e é muito forte porque quando eu me coloco na casa do meu pai, até hoje com 40 anos, eu chego lá na casa do meu pai e eu entendo que a casa do meu pai é a casa dele. Ainda que hoje, fisicamente, na natureza humana, ele esteja um pouquinho mais idoso, um pouquinho mais limitado, com algumas deficiências, eu entendo que a casa do meu pai é a casa do meu pai. Que ali, naquele lugar, naquele espaço, né, falando, ele é quem determina as coisas, ele é quem determina as regras, ele é quem determina como as coisas vão funcionar, no formato dele. Ele é o dono de tudo, ele construiu tudo aquilo, ele provê todas aquelas coisas. Então, quando eu vou hoje, com 40 anos de idade, diante da casa do meu pai, eu falo, pai, a sua bênção, eu entendo aqui como estão as coisas. Né? Eu sei que se eu sujar um prato e um copo, eu vou lavar o prato e o copo, porque é mais ou menos assim que as coisas funcionam lá. Né? E quando eu me coloco aqui diante de Deus, diante do altar do Senhor, na presença do Senhor, melhor dizendo, né? Em que condição eu venho diante de Deus? Né? Lá atrás, o povo, os sacerdotes, estavam tratando Deus como uma pessoa qualquer. Né? Eles não viam mais isso como algo santo. Virou uma rotina, algo religioso. A religiosidade, a gente cumprir lá o padrãozinho, o rito, vem aqui, check. Né? Então, quando a gente consegue entender quem sou eu, pecador, com a minha natureza, com as minhas limitações, com a minha falha, quem é você diante da sua natureza, das suas limitações, né, da sua capacidade de entendimento, e a gente consegue entender quem é o Senhor diante da grandiosidade, da soberania, Ele tudo criou. Eu olho para o mundo e vejo como se o mundo fosse a casa do meu pai lá, quando eu vou na casa do meu pai. Ali a casa do meu pai, ele determina. Eu olho para o mundo e eu vejo como o mundo, como se fosse, né, fazendo uma analogia aqui bem simplória, tudo que foi criado foi Deus, o soberano, quem fez. E como que eu me coloco diante dele? Né? Hoje a gente tem uma condição de reverência, a gente pode chamar de reverência moderna, vamos dizer assim. Quando a gente está no culto, muitas vezes a gente se coloca diante de Deus de forma superficial, desatento, com descaso em relação à oração e leitura. E, gente, aqui não tem como não falar
a máxima que eu acho que todo mundo que sobe aqui para pregar fala: eu estou com medo, eu estou nervoso, e principalmente, né, em um livro que o pastor Felipe me emprestou uma vez, e eu carrego isso assim para o resto da vida. Quando você sobe aqui para falar, você está falando daquilo que você está vivendo, daquilo que você já viveu, daquilo que, né, não é que você está aqui para apontar o erro dos outros como se você fosse santo, mas a gente está vivendo tudo isso junto, né? Na irreverência moderna, será que eu venho para o culto de forma superficial e fico aleatório aqui pensando? Quantas vezes eu já me peguei rolando Instagram, né, durante algum momento importante, desatento, com descaso em relação à oração e leitura? Às vezes até parece que Deus virou uma espécie de prestador de serviço, né? A gente vem aqui, faz a nossa oração, faz a nossa entrega, faz a nossa oferta, meio do jeito que dá, meio do jeito que veio, e espera que Deus venha prestar um serviço espiritual para a gente. E a pergunta que fica é: onde o Senhor é exaltado verdadeiramente nisso? Como que eu me aproximo do Senhor? Com temor ou com tédio? Putz, tenho que ir lá mais uma vez. Eu venho, Senhor, o Senhor é soberano e eu sei diante de quem eu estou me colocando. Como que tem sido, além do nosso culto aqui, o nosso culto pessoal lá fora? Porque é interessante pensar isso também, dentro da linha dos questionamentos que eu faço, né, pastor Ricardo? Muitos questionamentos que eu faço, falo, pô, legal, a gente está aqui, a gente está conversando, a gente está falando, eu estou entendendo, o propósito é louvar e glorificar, é honrar, e é lindo e maravilhoso, e top, e eu vou para casa, e glória a Deus, e aleluia, e amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, e como que vai ser a vida amanhã às 5 horas da manhã, sem vocês do meu lado, né? Vamos lá, vamos louvar, vamos glorificar, como que vai ser? Eu e Deus, 5 horas da manhã, quando eu acordar, para ir lá para o meu trabalho, para mexer nas minhas planilhas, para olhar os fluxos de caixa, para olhar as contas a pagar e as contas a receber. Como que é a sua vida quando você acorda amanhã às 5, 6, 7 horas da manhã, diante de Deus, quando a gente não está do seu lado para falar: olha, irmão, glória a Deus, paz do Senhor, vamos fazer assim, vamos fazer assado, olha só a obra. Como que é a nossa vida amanhã? Né? Estava até compartilhando no PG com a Camila, situações em que a gente passa, em que a nossa mente passa uma rasteira na gente. A gente se vê numa situação, né, de culto pessoal, e a gente está lá, e de repente, quando eu percebo, eu falo assim: cara, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo ter essa ação? Olha só, o meu irmão, o meu próximo, como é que eu vou fazer isso com ele, que eu estou pensando, que eu estou sentindo, eu estou morrendo de vontade de uma situação de estresse, de nervosismo. O meu exemplo prático é trânsito. Cara, trânsito, estou no trânsito, pode ter certeza. Estou em batalha. Estou lutando contra mim, estou lutando contra a minha natureza, estou tentando me manter em oração o tempo todo para que não seja pego por isso. Como tem sido o meu culto pessoal no momento do devocional, né? E o mais importante aqui é como tem sido o meu devocional. Eu tenho prestado um culto devocional a Deus diariamente? Essa é a pergunta que eu faço e eu compartilho com vocês também, irmãos. Como tem sido o nosso culto? Entendo que a reverência ela começa com a visão correta de Deus. E repito aqui mais uma vez, entender quem é Deus e quem somos nós talvez seja o primeiro passo, talvez o mais importante. Entender a grandiosidade de Deus diante das coisas, e ainda que Ele diga ser nosso amigo, eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade, eu trago aqui um pouquinho de dificuldade de: e aí, meu brother, Jesus Cristo, tudo bem? Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso. Eu acabo vendo Ele muito mais naquela questão parecida com o meu pai, eu acabo convivendo muito mais nessa situação. Senhor, eis-me aqui limitado. E eu acho que talvez a gente possa pensar um pouco mais nisso. Senhor, estamos aqui limitados, mas o Senhor é capaz de nos colocar numa condição de entendimento para saber quem é o Senhor e quem somos nós, para que a gente consiga, de coração inclinado e verdadeiro, te honrar, te adorar e glorificar o teu santo nome. Um segundo ponto, em relação à irreverência no culto, e quando eu estou falando culto, eu já não estou mais falando culto aqui, no nosso culto, mas aqui e fora daqui. Como que é o nosso culto aqui enquanto a gente está adorando, e maravilhoso foi o nosso culto hoje, acaloroso, quente, forte, né? E creio que os nossos corações inclinados, né, a glorificar a Deus. E também pergunto como tem sido o nosso culto fora daqui. A irreverência no culto reflete também falta de prioridade a Deus. E eu vou pregar aqui para mim de novo, tá? De novo. Estou pregando aqui para mim, pessoal. Quando a gente fala a palavra prioridade, para quem é do meio corporativo, trabalha com empresas, que mexe com questões de produtividade,
lista de tarefas e tal. Vou organizar aqui minha lista de prioridades. Vou organizar quais são as minhas prioridades. Só que quando a gente pega a palavra prioridade no entendimento, a prioridade significa primeiro, o que vem na frente. Então, quando eu falo de prioridade, eu estou falando assim, não é uma lista de coisas que eu vou fazer e vou definir quais são. Eu vou definir o que é uma coisa que eu vou fazer, que é a primeira e que vem aqui, ó, na minha frente. Quando a gente fala de irreverência no culto, a gente fala de falta de prioridade em Deus, falta de prioridade a Deus, falta de colocar Deus na frente, como primeiro, como a primeira coisa. O texto fala assim, tente oferecer essas dádivas, né, essas ofertas ao governador e veja se ele ficará satisfeito. Aqui, em Malaquias, ele está falando o seguinte, cara, vocês preferem levar uma oferta melhor, mais apropriada a um líder humano, a um governador, a um político, e vocês não estão olhando a oferta que vocês estão trazendo para mim. E a oferta que vocês estão trazendo para mim é de qualquer jeito. É mais ou menos, é o que dá, não é a prioridade. É tipo assim, ó, o que sobrar eu levo. Quando der, eu faço. O povo não daria, né, esse tipo de presente, esse tipo de oferta defeituosa, cansada. Ele não levaria para um líder humano esse tipo de oferta, mas está levando a Deus. E aí a gente não está falando nem questão de pobreza, se o cara é pobre, se o cara tem ou não. A gente está falando da inclinação do coração das pessoas que estão fazendo essa oferta. Qual é a inclinação do seu coração quando você faz de qualquer jeito, o que dá, o que sobra? Vou resolver tudo isso aqui. Quando der, eu vou lá e faço para o Senhor, né? Hoje, quando a gente faz uma aplicação para nós, eu pregando para mim mesmo, o que eu ofereço para Deus? O Senhor está lá no meu devocional 5 horas da manhã, ou o Senhor, ele aparece na minha vida no final do dia, quando eu deito na cama cansado e exausto, falo assim, Senhor, vou orar. Pai, obrigado pelos meus pecados e abençoa todos eles, porque eu já estou exausto. O que eu estou entregando ao Senhor? Ele está sendo prioritário na minha vida, ele tem sido prioridade na minha vida, ou não? Agora imagina a situação. Imagina que vocês sabem que eu estou aqui no louvor, toco tal, com o pessoal. Imagina que você me pede para tocar uma música para você em alguma situação, evento, fala assim, toca lá para mim, tal, vem cá, faz esse favor para mim, me ajuda com isso. E aí eu chego lá para tocar, tal, quando eu chego, não levei o violãozinho. Aí você fala, poxa, precisava de um favor seu, você disse que me ia ajudar, você se comprometeu comigo e você chega e não traz nem o violão. Imagina se eu me comprometo com você chegar lá num determinado horário, quando eu chego lá, já foi o momento de tocar, passou a hora. Você ficaria chateado? Né? Imagina que você precisa ter uma conversa importante com outra pessoa e você espera que aquela pessoa esteja ali presente e você quer falar, você precisa falar alguma coisa muito importante. E aquela pessoa está distraída, a todo momento ela para conversar com outras pessoas, a todo momento ela se distrai no celular. Como você se sentiria? Agora, e se eu estou ofertando, trazendo as minhas ofertas ao Senhor hoje aqui nessa condição? Eu chego aqui, chego despreparado, não procuro entender o que eu estou fazendo, qual que é a proposta. Não venho com cumprimento de horário, se eu tenho, marquei 7h30 para chegar às 8, mas aí eu chego às 9, porque todo mundo vai atrasar meio horário. E eu não vou mentir para vocês que eu já pensei isso. A gente marca 7h30 para chegar às 8, mas todo mundo atrasa meia horinha, eu vou chegar às 8h30. Beleza? Quantas e quantas vezes? O Senhor está pregando para mim, está pregando para você. O Senhor está trazendo a palavra para mim, está trazendo a palavra para vocês. Falta de preparo, atrasos, conversas paralelas, celular, Instagram. A pergunta é, onde está o meu coração no meio de tudo isso? Onde está o meu coração no meio de tudo isso? Ele está com a prioridade em Deus ou ele está dividido em outras coisas? Que tipo de sacrifício eu tenho trazido a Deus? Que tipo de sacrifício você, meu irmão, tem trazido a Deus? Tem dado o melhor? Tem sido prioridade? Ou tem trazido o que sobra? Um terceiro ponto é, a irreverência desencaminha a comunidade. Quando a gente lê aqui os versos 11 a 14, contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite, por pessoas de outras nações. Em todo mundo oferecem incenso, sacrifícios puros em minha honra. Pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome ao trazer alimentos desprezíveis.
Declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor. E desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar das suas mãos esse tipo de oferta? O Senhor, ele demonstra o quanto ele é grande. O nome dele é honrado e glorificado, de um extremo ao outro. E não importa se aquele povo, naquele momento, estava trazendo a oferta que agradava ou não. O nome do Senhor é honrado em outros lugares, ainda que a gente não faça a nossa parte, o nosso dever. Ainda que a gente não faça da forma como agrada o Senhor, se a gente não fizer, vai ter outras pessoas fazendo. O que ele diz aqui é que em outros lugares, o nome dele estava sendo engrandecido, ainda que aquele povo que ele tinha escolhido não tivesse fazendo como ele tinha combinado. Às vezes, o nosso culto sem a reverência, ele traz uma situação de vergonha da nossa fé. Porque seria mais ou menos como uma hipocrisia, né? A gente falar algumas coisas, né? Expressar algumas coisas e, no fundo, o nosso coração não está atento a detalhes tão importantes. Seria como uma pobreza espiritual, vamos dizer assim. Quando a gente pensa no dia de hoje, e em relação aos nossos jovens também, inclusive, a gente pensa que os nossos jovens talvez se afastem da fé por conta da doutrina que a gente ensina, ou muito mais porque eles não veem porque eles não veem a reverência adequada vindo dos velhos. Eles olham para a gente e vê o quão irreverente a gente é. A nossa igreja ela perde autoridade quando o culto ele se torna uma performance ou um ritualismo. Quando a gente fala de performance, a gente está falando do show, né? Daquela coisa show, aquela coisa apresentável, bonito. Quando a gente está falando de ritualidade, a gente está falando de padrõezinhos de regras que a gente segue sem entender a inclinação do nosso coração. E quando eu olho para mim, eu olho para os irmãos, eu penso assim, será que o meu irmão está me ajudando? Será que eu estou ajudando ele a edificar ou enfraquecer a reverência que nós precisamos ter ao nosso Senhor? A reverência que a nossa igreja precisa ter ao nosso Senhor. Meus irmãos, a reverência ao nosso Deus, ela é a base para o nosso devocional e a presença de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez, eu volto a trazer aqui como a gente se coloca diante do Senhor, entendendo o quão grande Ele é e o quão pequeno nós somos. Como a gente se posiciona diante dEle. Como a gente entende a presença dEle nas nossas vidas. O tamanho dEle diante de nós. No verso 14, o profeta diz: maldito seja o enganador que promete um sacrifício excelente, mas oferece um defeituoso. Meus irmãos, o nosso Senhor não aceita um culto sem sinceridade. E eu lembro, me preocupo, fico temeroso, muito temeroso, porque acho que há 2 cultos atrás, a pastora Nicole falou sobre algo parecido. Acho que a gente comentou sobre isso também no PG. Já imaginou se o nosso culto não estiver sendo aceito por Deus? Já pararam para pensar nisso? Já paramos para refletir que de repente a gente acredita que está e não está? Deus não aceita culto sem sinceridade e a irreverência quebra a aliança. Penso que nós, assim, aí eu vou abrir um parênteses aqui para que possivelmente possa cometer um erro, porque eu penso que nós somos abençoados. Quando a gente procura ler aqui as Escrituras, a gente entende que existia um profeta, um homem que Deus escolhia e chamava ele para falar para o povo, para a nação. E quando a gente olha para nós fomos agraciados, de certa forma. Nós temos uma revelação muito maior. Eu penso que aqueles caras que estavam lá atrás, eles não tinham uma visão da revelação, não tinham um entendimento da revelação de Deus tão ampla quanto a gente tinha. Eles sabiam que ia vir alguém, eles sabiam que algo ia acontecer. E eles falavam com base naquilo que Deus revelava para eles.
que, de certa forma, tinha uma certa limitação baseada no que Deus queria revelar. Veio Jesus Cristo, veio os apóstolos, a igreja, Espírito Santo, cá estamos nós, com a força e o poder do Espírito Santo. E olha o tanto de coisa que Deus revelou para nós. Eu penso que nós somos privilegiados por isso. E quando eu penso que a irreverência quebra a aliança, e olha só o tamanho da responsabilidade, né? Lá o povo não sabia que existia um Jesus Cristo, que existia alguém que ia morrer pelos nossos pecados, que existia alguém que seria o nosso Redentor, que colocaria fim a todo o sofrimento que a gente tem, que nós seríamos agraciados. Eles não tinham essa informação, eles tinham uma expectativa, uma perspectiva, talvez, mais ou menos assim, de acordo com o que Deus revelou. E hoje, boa parte disso já nos foi revelado. E a gente tem essa nova aliança. Nós temos o Espírito Santo conosco. Nós temos o Cristo revelado na sua morte e ressurreição. Nós temos a esperança da vida eterna diante do nosso Criador. Aquele mesmo Criador para quem a gente tem que chegar de forma reverente, nos colocar diante dele, entender o tamanho e a grandeza. Isso nos foi revelado. É muita audácia da nossa parte quebrar essa aliança. Quando a gente diz aqui, ó, essa irreverência quebra a aliança. Essa é a nossa aliança. A nossa aliança não é levar animais, né, em bom estado. A nossa aliança é aqui, ó, entender Jesus Cristo, morte, cruz, ressurreição, promessa de salvação. Essa é a nossa aliança. E como a gente se coloca diante disso? O cristão que vive sem reverência, ele não consegue sustentar uma vida devocional. Ele perde o temor a Deus. E aí, muitas vezes eu posso criar um Titanic e falar, nem Deus vai colocar a mão aqui. Imagina, olha, tecnologia, IA, né? Inteligência artificial. Até onde vai parar isso? Nem Deus vai colocar a mão aqui. Eu posso estar criando o meu Titanic. O perigo disso é que, se eu vou por esse caminho, e de repente o meu irmão do lado, e o irmão do lado, e a gente tem uma igreja nessa condição, a nossa igreja vai se tornar religiosa. Vai vir começar a trazer as ofertas pelas metades, de qualquer jeito, com o tempo que sobra. É uma igreja religiosa e fria. Até mesmo teatral, apresentando como se fosse um teatro. Quero trazer um questionamento. A gente costuma cultivar a nossa reverência ao Senhor em casa, em todas as áreas da nossa vida. Voltando ainda para o catecismo, né, acho que tem uns 3 anos mais ou menos que eu estou na igreja, e como lá de 2014 eu vivia perguntando para que eu estou aqui, para que eu sirvo, para onde eu vou, 8 meses na cama, doente lá, sem saber o que fazer. Ah, você tem habilidade, né? O mundo vai falar que você é isso, você é aquilo, você pode, você tem tudo, você é bom, você é capaz, tudo depende de você, vai lá e faz. E aí eu entrava em parafuso, e aí quando chega aqui, existe uma resposta que fala assim, olha, existe um porquê, é honrar e glorificar o Senhor. Só que é em todas as áreas da vida, não é só no domingo. Como que eu lido com a minha esposa? E quem conhece um pouquinho da minha história com a minha esposa sabe como é que é a nossa história. Como que eu lido com ela? Como eu lido com a minha filha? Como que eu lido com a Sofia, com o Arthur, diante das dificuldades? Eu estou conseguindo reverenciar ao Senhor nessas áreas da minha vida, no trabalho? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe a realidade do meu trabalho também, né, o caráter. E eu questiono a mim, mas assim, convidando você a questionar você também. Como tem sido seu casamento, relacionamento com as suas filhas? Tem reverência ao Senhor em cada uma dessas áreas? Quando você lida com outras pessoas que a gente não conhece? E eu quero trazer uma outra ilustração aqui, de um outro filminho. Tropa de Elite 2. Quem já assistiu? Tropa de Elite 2? O inimigo agora é outro. E era outro também. Acho que vocês vão lembrar de uma cena que o famoso Coronel Nascimento, ele vai fazer o depoimento na CPI, né? E é aquele momento em que ele vai e solta o verbo, descarrega, abre tudo e joga. O interessante é que, assim, quando a gente pensa em CPI, quando a gente pensa em situações onde a gente se coloca diante de pessoas que têm vamos dizer assim, uma certa autoridade, um alto escalão ali, né? A gente precisa se posicionar de uma forma diferente. Ali existia algum tipo de silêncio, uma tensão, um respeito, um temor. Cada palavra que ele pudesse dizer ali tinha um peso. Né? Era um momento assim, da verdade. Ó, agora vai, né? Peraí, vamos prestar atenção aqui, porque agora o negócio é sério.
Não dá para brincar, não dá para dispersar ali. E naquele ambiente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um cara que chegou lá, enfiou os dois pés, falou, começou a falar, começou, né, falar um monte de coisa, um monte de bobeira. E, curiosamente, esse era o personagem mais envolvido em um monte de corrupção. O cara que tinha menos reverência era o que estava mais ferrado, vamos dizer assim, né? Mas o mais interessante é que aquela cena mostra assim, como um ambiente sério, existe uma postura compatível com isso. Que você entenda onde você está, né? E se um tribunal humano, onde pessoas humanas vão julgar, exige essa seriedade, quanto mais diante do Senhor? O quanto de seriedade eu preciso ter? O livro de Malaquias, ele traz essa questão, como a gente tem falado, né? Às vezes a gente trata o homem melhor do que a gente trata o nosso Senhor. Quando a gente vem ao culto, a gente se coloca diante do grande rei, diante do grande Senhor, diante do Criador de tudo, diante do Criador de todas as coisas, aquele que é soberano sobre tudo e todos, aquele que tem domínio pela cada batimento do seu coração, que até a cor do fio do cabelo branco, que a gente não pode controlar, ele pode. O nosso Senhor santo, majestoso, terrível em glória. Hoje, muitas vezes, a gente esquece com quem a gente está falando, quando a gente se coloca diante do Senhor. E o livro do profeta Malaquias vem apontar isso, para aquele povo e para nós. Deus não aceita sacrifício aleijado. E muitas vezes é o que a gente vem trazer para Ele. Uma oferta de um culto distraído, frio, apressado, casual. Se até os ímpios entendem que tem momento solene, e nós diante do Senhor. O culto, ele não... A gente tem que tirar a ideia de que o culto é um ponto de encontro, um passatempo, um clube, onde a gente vem para se encontrar, se reunir, e vem para tratar assuntos aleatórios que não seja glorificar o Senhor. A gente precisa focar na reverência ao Criador de tudo. O livro de Malaquias, ele traz um convite para que a nossa reverência ao Senhor seja restaurado. Reconhecer a grandeza de Deus e adorar com integridade, com o coração inclinado e sincero. Isso não significa que a gente tem que chegar aqui triste, sério, fechado, quadradinho. Não, muito pelo contrário. Porque, voltando a algo que me chama muita atenção, o porquê nós estamos aqui, honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando a gente fala gozá-lo para sempre, é entender que nós estamos na presença dEle e nos alegrarmos na presença dEle aqui agora e eternamente. Então, eu não vou vir aqui fechado, maletinha, né, tudo certinho, chega. Não é essa a proposta. Mas é quando nos colocarmos diante dEle, entendemos o quão inclinado o nosso coração está em reverenciá-lo. Como o próprio Senhor nos diz, o meu nome será honrado entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Aquele povo não entendeu, o Senhor Jesus Cristo veio. A partir daí a sua igreja expandiu toda essa informação e nós aqui não podemos deixar passar isso. Nós não podemos ser como aquele povo que não entendeu o quão reverente é o nosso Senhor e o quanto ele merece essa reverência. Meus irmãos, para fechar, a nossa reverência não pode ser forçada, mas é fruto, é consequência. A gente comentou, né, cara, no PG, muitas vezes a gente se apega à obra para se sustentar nos momentos de dificuldade. E eu penso que a obra ela é uma consequência daquilo que Deus causa em nós. Então, quando a gente está na obra, quando a gente está trabalhando, quando a gente está vivendo aquilo, é porque Deus, em algum momento, tocou o nosso coração. Sexta-feira eu estava indo para o PG, extremamente cansado, difícil. No meio do caminho, eu estava vindo de ônibus. Falei assim, cara, vou chegar atrasado. Quer saber? Vou direto para casa, vou descansar. Estou morto. E aí, penso que é nessa hora que o Senhor coloca aquilo no nosso coração para que a gente entenda que a partir dele a gente se incline. Aí chega lá morto, arrastando, e o Senhor faz a sua graça, transforma, e foi maravilhoso o PG. Né? Onde há reverência, há presença, meus irmãos. Se não tem reverência, Deus se retira. Se tem reverência ao Senhor, Ele se faz presente. E o mais forte de tudo isso, onde há presença, há transformação. Se eu não consigo entender, se eu não consigo mudar, se eu não consigo transformar, onde o Senhor está presente é a transformação. No meu modo de pensar,
no meu modo de agir, nas intenções que são colocadas no meu coração, que vêm da palavra dele. A igreja precisa de menos espetáculo, mais temor, menos distração e mais santidade. Essa é a mensagem do profeta Malaquias para a nossa igreja hoje. Que possamos ser cada vez mais reverentes ao nosso Senhor, entender a grandiosidade dele, entender quem nós somos diante dele. Amém? Vou fechar aqui com uma oração final, para a gente dar continuidade ao nosso culto. Senhor, restaure em nós o temor que exalta o teu nome. Senhor, nos ensina a te honrar com o coração, com os nossos lábios, com a nossa vida. Que o culto da nossa igreja, da sua igreja, Senhor, seja santo, vivo e verdadeiro. Senhor, logo mais nós vamos ceiar em um ato simbólico, um rito, mas que o nosso coração possa estar inclinado a entender verdadeiramente o que é a sua cruz, o que é a sua misericórdia e o que é a sua salvação para nós. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, pelo poder do Espírito Santo.